Nesse sábado, dia 4 de novembro, acontece o UFC Fight Night Bronson vs Till, na Arena Apex em Las Vegas. Essa luta pode acabar definindo o próximo adversário de Jared Cannonier em um possível title eliminator, ou até o próximo adversário do vencedor de Marvin Vettori e Paulo Borrachinha. Mas eu acredito que pela frequência dos lutadores, o vencedor dessa luta vai acabar enfrentando Cannonier pelo title eliminator. Mas como esses dois lutadores casam? Oi, eu sou o Lucas e hoje nós vamos falar sobre o que esperar de Bronson vs Till. Começando pelo corner azul, o Darren Till é um excelente striker. Na minha opinião, ele é um dos melhores strikers em atividade no MMA por causa da qualidade técnica que ele tem. Ele é o que a gente chama de um pressure counter fighter, que é um lutador que pressiona o adversário para conseguir uma reação dele e poder contra-atacar em cima disso. O McGregor fazia muito isso no começo da carreira dele no UFC. E o Till ele usa muitas fintas para poder ler o jogo do adversário, poder ler e se acostumar como o adversário reage com algumas coisas. Ele pressiona bastante com o footwork dele, ele anda muito para frente, encurralando o adversário com as costas na grade. E apesar de não ter tanta potência nos golpes, não ter tanta força, ele não é um lutador que possui muitos knockouts. Ele é um lutador com um timing e uma precisão muito boa. Então, vamos falar das 3 melhores lutas que definem o estilo do Till, que na minha opinião são as lutas contra o Bojan Veljković, o Kelvin Gastelum e o Robert Whittaker. Em todas essas lutas, a gente tem exemplos bem claros do que o Till gosta de fazer dentro do octógono. Por exemplo, no primeiro round contra o Veljković, o Darren ele percebia que quando ele tentava se aproximar, quando ele tentava jogar um direto, quando ele tentava chegar numa distância melhor para ele aplicar os golpes dele, o Bojan ele tentava contra-atacar com um gancho de direita. Então, como todo golpe tem uma distância certa para atingir o adversário, se você estiver longe demais ou muito perto, o golpe não vai conectar. E o Tio ele faz a leitura dessa distância muito bem. Então depois de fazer a finta e perceber que o Bojan ele queria pegar ele com esse gancho de direita, o Darren ele fez um ajuste sutil, mas muito efetivo. Ele pisou mais fundo no cage. Ele fintou um direto e pisou mais fundo depois na próxima entrada, encurtando ainda mais a distância e jogando uma cotovelada muito linda que fez um barulho muito bizarro, muito alto. Inclusive derrubou e cortou o Bojan, né? Então foi um golpe muito preciso que ele fez por causa dessa leitura que ele tem de distância. Aqui a gente consegue perceber o pé dele, como ele pisa fundo. E aqui, como ele está mais próximo, como ele está numa distância muito fechada, o gancho de direita que o Bojan estava tentando acertar nele não conectou, ele acabou passando por trás da cabeça. Porque o Darren fez esse ajuste da distância e pegou ele num contragolpe. Ele pressionou o Bojan, ele viu a reação que ele tinha de jogar esse braço direito, fez de novo a finta para confirmar, e aí na outra entrada, na outra entrada de golpe, ele pisou mais fundo, deixou o golpe do Bojan passar atrás da cabeça e aplicou a cotovelada. Então, isso é uma coisa extremamente técnica.
O Darren Till ele costuma fazer isso, né, nas lutas dele. Esse é o estilo dele. Causar reação e contra-golpear em cima dela. Na luta com o Gastelum, ele tinha acabado de subir para os pesos médios. Ele vinha de 2 derrotas seguidas, sendo a última derrota dele por Masvidal a primeira derrota por nocaute dele. Uma derrota na Inglaterra, na frente dos torcedores dele, né? É uma derrota em casa, podemos dizer assim. Então ele estava meio apreensivo, ele não estava apertando tanto assim o ritmo, mas uma coisa que a gente conseguiu perceber bem nessa luta com o Gastelum é muito da defesa de queda dele. O, o Till ele consegue colocar bem o Wizard, né, esse gancho, para impedir o adversário de descer para as pernas e tentar outra queda. Ele faz isso muito bem. E o Gastelum ele ficou preso na parte de cima, né, com o body lock, e tendo que tentar quedas de wrestling, não de estilo livre, mas de greco-romano. Então ficou bem mais difícil pro Gastelum conseguir derrubar. O Gastelum não é o melhor wrestler do mundo, mas ele é um bom wrestler, né? Mas ele conseguiu derrubar o Till só 2 vezes, e o Till não ficou muito tempo no chão. Então é um ponto positivo que pode ser bem útil pro Till nessa luta contra o Bronson, dependendo da variedade de quedas que o Bronson tentar entrar. E por fim a gente tem a luta contra o Robert Whittaker, que de novo é a luta que ele meio que misturou as duas últimas. Ele fez essa leitura da distância muito bem, e apesar dele ter ficado um pouco mais no chão nessa segunda luta no peso médio, ele ainda assim ele conseguiu não tomar tanto dano, não deixou o Whittaker colocar os ganchos ali para conseguir estabilizar a pegada das costas. Mas o mais impressionante dessa luta foi, de novo, a distância e os golpes de encontro do Till. O Till pegou o Whittaker nessa cotovelada de encontro, sendo que ele estava pressionando bastante o Whittaker, né? Ele estava fazendo aquela leitura que ele sempre faz nas lutas dele. E ele percebeu que quando ele se aproximava, ou quando ele fintava um golpe, o Whittaker ele já tentava contra-golpear em cima disso. Então ele meio que fintou a caminhada, né? Ele foi um pouco para frente, mas já voltou para a distância que ele estava antes. E aí o Whittaker ele tentou fechar essa distância para tentar golpear o Till. E aí quando o Whittaker fez esse movimento de querer entrar de novo, o Till ele entrou ao mesmo tempo e pegou essa cotovelada de encontro. A gente consegue ver a mão dele virada para dentro, né? Então com certeza foi uma cotovelada. Tem até outros ângulos melhores para ver, mas a gente também vê que a mão do Whittaker muito provavelmente passaria por trás também de novo nessa aproximação. Então essa questão da distância para o Till é algo normal em todas as lutas dele. Todas as lutas ele faz isso, faz essa leitura da distância e ele consegue manter muito bem e contra-golpear em cima disso. Agora, no corner vermelho, o Derek Brunson é um wrestler com bom poder de nocaute e boa velocidade. Ele não é excepcional em nenhum dos dois, mas ele também não é péssimo, no nível bem NASCAR. Ele ainda tem algumas falhas na trocação dele, mas ele melhorou muito do começo da carreira dele
no UFC. Ele era bem mais agressivo, né? Ele sempre tinha aquela explosão de golpes que era um caos dentro do octógono. Depois da luta com o Adesanya, ele parece ser um lutador mais calmo, né? Mais tranquilo, ele espera mais o adversário, ele dá tempo da luta, dele conseguir estudar o adversário dele antes de tomar a decisão de explodir. Mas como eu disse antes, ele ainda comete alguns erros na parte técnica da trocação dele. Na luta dele contra o Uriah Hall, ele mostrou qualidade técnica na questão de adaptar a movimentação dele. Ele foi andar para frente para encurralar o Hall na grade e conseguir golpear ele. Ele finta a mão e o Hall ele começa a tentar circular o Bronson. Aí o Bronson ele adapta a caminhada dele, né, e ele consegue pegar o Hall com essa mão esquerda. Ele derruba o Hall e consegue acabar com a luta no chão. Ele acaba vencendo por nocaute técnico. Mas a gente consegue ver, já que vai ser uma coisa normal de ver daqui pra frente, essa mão do Hall, do Bronson, desculpa. Essa mão que, oposta à mão do golpe, ela tá baixa. E a gente vai ver isso muito mais pra frente. Ele costuma abaixar a mão muito por jogar os golpes com muita força. Então, muito provavelmente ele está tentando compensar o giro, né? Ele talvez se sinta mais confortável assim. É até difícil falar que alguma coisa que a pessoa está fazendo está dando certo está errada, né? Mas é puramente questão técnica. Se ele faz dar certo, provavelmente o que ele vai continuar fazendo, né? Que vão incentivar ele a fazer. Na luta com o Lyoto, de novo a gente consegue perceber o Hall golpeando com aquela mão, só que deixando a outra mão baixa, né? E do mesmo jeito que ele acabou com... ali no círculo tem a mão do Lyoto, tem a perna do árbitro, só que ainda tem a mão que o Bronson deixou abaixada. Mas da mesma forma como ele derrubou o Hall, ele derrubou o Lyoto aqui, só que o Lyoto ele acabou nocauteando brutalmente no chão, ele deixou o Lyoto desacordado. Mas ele continuou com esse braço abaixado, né, esse braço baixo. E na luta com o Anderson, que inclusive eu acho que ele venceu essa luta com o Anderson, ele faz o mesmo erro. Ele joga o golpe, deixa a outra mão abaixada. O Anderson, que é um cara que se esquiva muito bem, sempre foi esse o jogo dele, ele tem essa leitura de que o Bronson ele deixa uma mão baixa. Então ele tenta contragolpear. Se fosse o Anderson de 2 anos, ou um pouco mais antes dessa luta acontecer, provavelmente ele teria pego o Bronson antes dele conseguir recompor a guarda ali. Mas hoje o Tio ele é mais rápido que o Anderson era quando eles lutaram ali. Então isso pode acabar sendo um problema bem grave pro Bronson nessa luta deles. Então, o meu palpite é que a luta vai ser parecida com a luta dele contra o melhor amigo do Masvidal, né, o Israel Adesanya, como o Masvidal gosta de falar. O Tio vai tentar manter a distância, né, apesar dele ter uma envergadura menor, ele fecha bem a distância, né, ele
A gente conseguiu já ver que ele tem esse timing muito bom. Ele tem uma defesa de quedas boa, apesar de não enfrentar tantos wrestlers assim. Mas é possível que ele mantenha a luta em pé. Depende muito da variedade de quedas que o Brunson vai tentar. Se ele for para essa luta tentando quedas que ele tentou na luta contra o Adesanya, eu tenho quase que certeza que ele vai ser nocauteado. Eu acho que o Tio vai conseguir pegar o time das quedas dele e jogar um golpe de encontro. Se ele tentar se jogar nas pernas, vai ser uma joelhada. Se ele tentar partir para o clinch para conseguir talvez uma projeção de quadril ou alguma coisa diferente do que ele mostrou antes, já que ele disse que está vindo para essa luta focada no wrestling, nas quedas. Aí talvez seja uma cotovelada, né, de encontro, como ele já fez outras vezes. Mas eu não acho que o Tio ele vai conseguir nocautear o Bronson de apagar ele. Eu acho que provavelmente se ele pegar esse golpe de encontro vai derrubar o Bronson e vai conseguir terminar a luta ali por nocaute técnico, do mesmo jeito que o Adesanya conseguiu. Então, esse é o meu palpite. Qual é o palpite de vocês? Como vocês acham que essa luta vai se desenrolar? Se você está assistindo o vídeo depois da luta, quão errado eu estava? Se tem alguma sugestão, algum tema de vídeo, deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Os